Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês a terceira lei sistêmica conceituada por Bert Hellinger, a lei da hierarquia. Essa lei diz daqueles que chegaram antes, que têm precedência sobre aqueles que chegaram depois. Mas é preciso esclarecer que a lei da hierarquia, ela não é mais ou menos importante do que as outras leis. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio. Na verdade, não existe também uma necessidade dessa linearidade, onde a do pertencimento é a primeira, a do equilíbrio é a segunda e a da hierarquia é a terceira. Porque elas se dão no campo sistêmico, elas surgem num campo sistêmico de forma simultânea. Elas estão totalmente interligadas. Então, a lei da hierarquia diz dessa precedência daqueles que chegaram antes, ou seja, que permitiram que a vida chegasse aos descendentes, permitiram que a vida passasse de uma geração após geração até chegar ao que nasce agora, ao mais novo, ao mais jovem. Então, pessoal, é importante sim a honra, ao respeito por aqueles que chegaram antes. Quando não há essa honra, quando há uma exclusão, esse campo sistêmico entra em desordem, como eu venho falando para vocês. E é por isso também que todas essas leis estão interligadas. Mas quais são os exemplos? Quais são as questões que nos mostram que há uma desordem, que há um desequilíbrio, que há um desrespeito em relação a essa lei sistêmica que é a hierarquia? Por exemplo, quando pais já idosos começam a ser desrespeitados pelos filhos, quando esses filhos querem tirar esses pais idosos das casas onde eles moraram toda a vida, ou eles querem colocá-los num abrigo sem o consentimento desses idosos, ou querem que os idosos mexam com o seu dinheiro, invistam o seu dinheiro naquilo que os filhos querem, porque os filhos acreditam que têm mais conhecimento, entendem mais, há um desrespeito. É claro, pessoal, que existem situações onde esses idosos precisam de uma iniciativa e de uma decisão do filho. Como tirá-lo de casa, por exemplo, se ele não tem mais condições de morar sozinho, ou colocá-lo em um abrigo, se eu também, enquanto filho, não tenho condições de cuidar do meu pai ou da minha mãe o tempo todo, conseguir alguém, uma enfermeira, por exemplo, para ajudar nos cuidados desse idoso ou idosa. Isso sim é possível e é válido acontecer. Cada situação é uma situação, mas o que nós queremos mostrar é que essa honra, ela precisa existir. Precisa haver um respeito a quem chegou antes. Ele é grande, ele deu a vida. Eu não posso simplesmente achar que, por eu ser mais jovem, ter estudado mais, ter mais habilidades, achar que sou maior, sou grande perto dos meus pais ou avós, porque isso é um desrespeito. Então, quando eu assumo algumas decisões frente aos meus pais, mas com o respeito, com o compartilhamento daquela ideia que eu tenho em relação a eles com eles, se eu consigo convencê-los dentro de um respeito muito grande, sim, essas coisas podem acontecer. Eu posso decidir algumas coisas em relação aos meus pais, porque muitas vezes eles já não têm mais condições, porém sempre com uma boa conversa, com a honra, com a bênção daqueles que chegaram antes. Então, a hierarquia é mais uma lei que nos mostra a possibilidade e a necessidade
de equilíbrio, de harmonia dentro de um campo sistêmico. Uma outra questão que acontece também, muitas vezes, é que se há uma exclusão, se há uma desonra em relação aos mais antigos, muito provavelmente aqueles que chegaram depois podem assumir comportamentos que não são deles, a fim de reequilibrar a ordem nesse sistema, como também já falei anteriormente em outros vídeos para vocês. Então aqui é apenas uma reflexão dessa outra lei sistêmica, que é a hierarquia, a importância que essa lei tem dentro de um campo sistêmico. E nos próximos vídeos, em um outro momento, eu quero mostrar para vocês que a importância dessa hierarquia, ela não acontece ou ela não necessita apenas ser respeitada em um campo de sistema familiar, mas também em outros sistemas empresariais, né, organizacionais também. Quando é que eu necessito respeitar a hierarquia no meu sistema familiar, ou melhor, no meu sistema organizacional também? Por que isso é importante também? Esse também é um tema que depois eu trarei para compartilhar com vocês. Precisando tirar uma dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre a abordagem sistêmica, entre em contato.